Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que possa estar acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: fiquei muito em cima e o cara me bloqueou. Tínhamos ficado só 2 vezes. Queria muito continuar, me sinto mal por ter sido tão burra. Como melhorar esse sentimento? Veja bem, minha querida, às vezes a gente tem uma facilidade enorme de nos criticarmos. Você pode ver, presta atenção, uma facilidade enorme de nos criticarmos e, por vezes, uma dificuldade de nos elogiarmos. Você já notou isso? Então, pare e pense. Quando você diz aqui, me sinto mal por ter sido tão burra, será que o seu sentimento é de burrice ou é uma frustração, vergonha, arrependimento, que são emoções nossas? Eu posso me sentir envergonhado de ter agido de tal maneira. E se eu me sinto envergonhado ou frustrado por ter agido de uma determinada maneira, automaticamente isso me traz arrependimento, certo? Se eu me sentir envergonhado, eu estou arrependido, ou seja, hoje eu não agiria mais daquela forma. Por quê? A vergonha trouxe o arrependimento. O arrependimento traz aquele pensamento de: se eu estou arrependido, eu não deveria ter agido daquela forma, portanto, agido de uma outra maneira. Portanto, amanhã ou depois, agirei desta maneira. Esta maneira que eu acreditava que eu deveria ter agido lá, agora eu vou agir cá. Entendeu? Então, burrice, será que eu tenho que chamar de burro? Eu seria se eu não conseguisse avaliar as minhas próprias ações e a partir daí não as reformulasse. Aí a gente poderia falar de burrice. Não, eu avaliei, reconheci e agora, daqui para frente, eu coloco de uma outra maneira. Então eu aprendo. Quem aprende não é burro, certo? Então a gente tem que entender que nós agimos por vezes a partir da nossa carência. Por isso que a gente cria muita expectativa. A carência traz esse senso de urgência, certo? A carência traz esse senso de urgência. Parece que eu preciso, pelo amor de Deus, da outra pessoa. Eu preciso, pelo amor de Deus, estar num relacionamento. Por isso que eu digo que a gente tem que parar de se criticar. Burrice ou apenas emoções humanas e eu aprendo com essas emoções. Eu me reconfiguro. Eu me reformulo a partir dessas emoções que eu tive capacidade de reconhecer que não foram legais. Então, como eu disse, a carência, por vezes, ela traz esse senso de urgência. E esse senso de urgência talvez faça com que eu já goste demais da pessoa. Por quê? Eu tô carente. Então, eu quero estar com alguém, certo? Então, é como se eu estivesse com fome. Eu quero comer. E alguém apresenta um prato de comida. Você concorda que eu vejo esse prato de comida e eu nem fico muito pensando quem que fez, quais as condições que fizeram esse prato, eram condições higiênicas. Quem está com fome tem um senso de urgência, eu quero comer. Por isso que é muito fácil eu já gostar da pessoa quando eu estou carente. E quando eu gosto de alguém, sabe qual substância que o cérebro produz quando a gente está gostando de alguém? Dopamina. Então, o cérebro libera essa dopamina e ela, por sua vez, cria, e traz, então, uma sensação de esperança, de vontade de aproximação, de pressa, medo de perder. E isso faz a gente agir mais rápido do que deveria, que foi o que aconteceu com você. Eu ajo mais rápido, do que eu deveria, porque eu quero já prender essa pessoa. Então eu começo a mandar mais mensagens, certo? Parece que eu quero cercar a pessoa porque eu quero tornar essa conexão cada vez mais viva. Então esse é um processo natural. Agora, não é porque é natural que a gente não possa, portanto, analisá-lo e a partir daí
analisando, agora tendo consciência, eu começo a controlá-lo, certo? Porque, veja bem, achar graça das coisas, ter crises de riso, é natural também, não é? Mas eu posso controlar, porque eu posso querer ter uma crise de riso num velório, por exemplo. Então eu vou ter que controlar algo que é natural, mas naquele momento não será adequado. Então eu controlo. Esse processo todo, ele é natural? É natural. Esse processo de se interessar produz dopamina, cria esse senso de urgência, eu quero manter essa conexão viva, então eu vou cercando a pessoa. Tá, é natural? Tá, é natural, mas eu posso equilibrá-lo, principalmente agora quando eu tomo consciência de todo esse processo. Eu começo a controlar, eu começo a equilibrar e eu começo a analisar se todo esse gostar não está sendo fruto também da carência. Porque a carência faz com que eu tenha esse senso de urgência e, portanto, a chance de eu ver o prato de comida com muito mais coisas do que ele tem é enorme. Então a gente aprende a se autoanalisar. Eu me autoavalio e isso é libertador, certo? E aí, minha querida, só para finalizar aqui, o outro me bloqueou. Veja bem, pessoas mais maduras, elas conversam, elas dialogam, ao invés de sair bloqueando à torto e à direito. Mas você tá vendo? Justamente porque ele não tinha uma conexão com você, vocês se conheceram e ficaram 2 vezes apenas, né? Tínhamos ficado só 2 vezes, então ele não se vê nem na obrigação de ficar dando explicações. Pelo contrário, às vezes a pessoa, ela nem quer ficar dando explicações porque, de repente, a impressão que passou, essa pressa toda, que eu já estou em cima, eu já estou cobrando. Então, quer dizer, às vezes na cabeça do cara quanto mais eu mexer aqui, pior vai ficar. Quanto mais eu quiser dialogar, falar, não vai rolar, mais a pessoa será insistente. Né? Não que seja verdade. Você, de repente, se o cara falasse, você aceitaria numa boa e se retiraria com classe. Agora, a gente sabe que tem outras pessoas que não fazem isso. A gente tenta colocar que não vai dar certo, a pessoa parece que aí ela gruda ainda mais. Então, de repente, o cara, pensando em tudo isso, e até por não ter uma conexão, por vocês terem ficado apenas 2 vezes, ele bloqueia, porque talvez ele ache que você irá cobrá-lo demais, que você grudará demais. Então, agora, minha querida, ficam as lições. Eu aprendo, a me conhecer, vou me equilibrar, a perceber que antes de eu sair já querendo controlar, preciso perceber se a pessoa está no mesmo ritmo que eu, se a pessoa está demonstrando o mesmo interesse que eu. Então, eu espero sinais de reciprocidade antes de eu investir mais. Entenda-se investir mais como esse avançar no outro. Então, eu aprendo a identificar sinais de reciprocidade antes de eu investir mais na pessoa. Ou seja, eu vou adquirindo maturidade. E aí, minha querida, olha, todo mundo aprende isso na prática, sabe? Errando. A maioria das pessoas aprende isso na prática, errando, pisando na bola, enfiando o pé na jaca. O importante é aprender. Não se esqueça disso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.